Atitudes de fé. Em todos os lugares, eu venho falando isso nos domingos, nós falamos sobre fé. Ainda brinquei um pouco domingo passado, quando nós falamos que nem tudo que parece ser fé é. Quando, por exemplo, nós falamos, e quero repetir, vai lá e faz uma fezinha na Mega Sena, na Lotomania, naquela Mega Sena de final de ano, e é claro que eu sei que ninguém aqui joga, mas às vezes passa pela nossa mente, numa brincadeira, vai lá e faz uma fezinha. Faz uma fé naquele time que está chegando perto da gente, mas continuamos 3 pontos na frente. Isso também diz que é fé. Faz fé naquele time, olha, faz uma fezinha que aqueles últimos 4 colocados vão cair para a 2ª divisão. E aí, já passei por isso faz muito tempo com o meu time, hoje não olhamos ninguém na nossa frente, e aí a gente entende e fala como fé. Mas é importante, deixando as brincadeiras de lado, entender que isso não é fé. O pensamento positivo ou aquilo que queremos alcançar não é fé. Fé é andar sem ver aquilo que você espera, aquilo que você realmente está entendendo do Senhor para a sua vida. Interessante que eu preguei aqui no primeiro domingo sobre Isaac, Abraão e Isaac. Quando Deus pede o seu filho, não há nenhuma indagação de Abraão no sentido de justificação de não entregar o seu filho como holocausto ao Deus vivo. Nós poderíamos falar, por exemplo, que a Bíblia relata que Enoque andou com Deus. Enoque não viu a morte, ele foi trasladado. O Senhor o tomou para si, porque era um homem de fé. Poderia falar, por exemplo, com vocês nessa noite também sobre Noé. Como pode acreditar, construir uma arca no lugar onde dificilmente chovia? Construir uma arca, e eu fico pensando durante aqueles anos, o que Noé não teve que aguentar, não teve que suportar. Provavelmente as pessoas passaram, ei maluco, se fosse nos dias de hoje, está drogado, tomou todas, pastor, está construindo uma arca. E Noé creu realmente, porque ele não sabia se ia chover, ele não sabia se ia inundar, ele não sabia, e certeza ele não estava vendo o dilúvio, mas ele teve confiança e cumpriu exatamente, inclusive nas medidas da arca, cumpriu exatamente o que o Senhor havia determinado. Isso é fé. Isso é fé. Crer realmente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Crer que o Senhor quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. E aí eu vejo aquelas revelação. Senti aqui nesta noite que o Senhor quer o melhor para a sua vida, Ele tem um grande propósito na sua vida. Ora, que revelação é essa? Deus quer o melhor para a vida de cada um. Deus tem um grande propósito na vida de cada um de vocês que nos acompanham, que estão aqui, que vão nos acompanhar nessa mensagem. O Senhor quer o melhor para a nossa vida, porque nós somos filhos. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Isso não é revelação, isso é certeza, porque a Bíblia nos afirma que o Senhor não quer que ninguém se perca, ninguém. Que você vai ter uma vida abençoada, nós já temos uma vida abençoada, amém por isso? Amém. Nós estamos aqui nessa noite, estamos vestidos, estamos com saúde, e nós temos membros da igreja que gostariam de estar aqui nessa noite e não podem por problemas de enfermidade. Acabei de dizer que o pastor foi ministrar uma ceia lá na casa de uma irmã que não consegue se levantar mais, e nós estamos aqui nessa noite alegres, sorridentes. Isso já é uma bênção do Senhor. Isso já seria o suficiente para servir a esse Deus, para ter fé nesse Deus. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém.
E é por isso que nós precisamos então trabalhar um pouco a questão de atitudes de fé. Quais são essas atitudes? É isso que eu quero falar com vocês nessa noite, se Deus nos permitir, sem avançar o tempo. A primeira atitude é a atitude da palavra da fé. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos ter uma atitude de fé no falar, no pregar, claro que também no viver, mas é importante. E há poucos dias atrás nós estávamos aqui trabalhando no departamento comercial, o departamento de comercial não, de propaganda, de marketing, trabalhando, como é que nós vamos fazer da melhor maneira para o Face, qualquer horário que as pessoas acessam as redes sociais. Isso é maravilhoso, mas isso não nos dispensa de pregar o Evangelho. Isso não tira sobre nós a responsabilidade de falar do amor de Deus, de transformar essa fé realmente, ter uma palavra de fé, dizer para as pessoas: eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. E aí as pessoas vão falar: então por que você sofre? Por que você passa dificuldades? Porque eu estou nesse mundo e nesse mundo tereis aflições. Somente por isso, mas eu creio realmente que Deus pode todas as coisas. Nós precisamos falar mais sobre isso. Falamos sobre tudo. Falamos sobre futebol, falamos sobre namoro, sobre família, sobre carro, sobre política, sobre economia, e agora está em modo feijão. Se você quer ostentar, compre 2 quilos de feijão no mercado. Outro dia a minha esposa me mostrou no Facebook arroz com feijão, um prato grande de arroz e só um feijãozinho, só um carocinho de feijão. Você quer ostentar mais ainda hoje? Lembra quando a gente comia na salada, depois o alho, corria lá para passar Listerine, escovar os dentes? Hoje não. Quem tem cheiro de alho também está ostentando, porque o alho está um preço absurdo. Nós falamos sobre tudo, falamos na igreja sobre todas as coisas, conversamos com os nossos amigos, na universidade, no colégio, na escola, no metrô, no trânsito, no banco, em qualquer lugar, no mercado, com o vizinho, mas não falamos dessa fé, não falamos do amor de Cristo, não pregamos o Evangelho. E a primeira atitude que nós temos que ter é realmente uma atitude de uma palavra de fé, de mostrar às pessoas que mesmo em pleno ano 2016, com todas as crises, é possível continuar mantendo a fé em Cristo Jesus. Aliás, é bom que todos nós continuemos mantendo a fé em Jesus, porque só Jesus na causa, como dizem. Amém? Amém. Ninguém pode resolver. Troca-se governo, agora teremos outra eleição. Na União Europeia já mudou, já estão abandonando. E o que muda? As doenças a cada dia estão se proliferando mais. Doenças que estavam erradicadas estão retornando. Uma simples gripe consegue derrubar todo mundo. Antigamente dizia minha avó que quando você caía, machucava o braço, colocava 2 talas lá, aquelas negócio lá, remédio caseiro, aqueles matinhos, tá? Daqui 10 dias estava o braço normal. Hoje as pessoas caem, ficam 60 dias com aquele negócio todo, aqueles grampos, e a coisa não volta ao normal. Tanta evolução, tanta coisa, troco de quê? Possantes máquinas, carros maravilhosos, mas o trânsito não anda. Temos de tudo e não temos nada ao mesmo tempo. Temos de tudo, mas nunca perdemos tantos jovens e adolescentes para o crime e para as drogas. Nunca os nossos jovens e adolescentes tiveram tanta condição econômica, tanta oportunidade, mas estão enveredando pelo caminho das drogas. Essa palavra de fé
ela precisa estar na minha boca e na sua boca. Essa palavra de fé é que realmente vai transformar as pessoas através da atuação do Espírito Santo. Mas o pontapé inicial do país do futebol é a palavra de fé. Tem pregado? Tem tido essa atitude? Ou tem visitado a igreja? Primeira atitude, palavra de fé. A segunda atitude que eu quero compartilhar com você também nessa noite é a operosidade da fé. O que é operosidade? Serviço, trabalho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, nós precisamos realizar através dessa fé. Aliás, a fé sem obras é? Não, eu estou com problema de tradução. A fé sem obras é? Morta. Se você diz que tem fé, mas não realiza nada, algo está errado. E o realizar aqui não é um ativismo. O realizar aqui não é simplesmente estar na igreja, é uma alegria receber você aqui nessa noite. É muito mais que isso. Operosidade da fé é colocar em prática aquilo que você diz que crê. É você passar, hoje preguei sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, falei sobre 2 delas, sobre a igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia, dizendo que não havia crítica, quando João escreve Apocalipse com relação àquelas igrejas, porque havia o que? Operosidade, havia fé, havia serviço, havia confiança, havia amor. Precisamos realizar, e quando a gente fala de realizar, alguém já levanta e fala: ô pastor, deve estar falando comigo, senti no meu coração que devo cantar na equipe de louvor, ou no coral da igreja, ou até fazendo dueto com o nobre pastor. Geralmente se pensa isso. E eu, falando aqui na quarta-feira sobre igreja como corpo, fiquei preocupado. Porque do jeito que vai as nossas igrejas, o corpo de Cristo vai ficar, desculpem a expressão, aleijado. Porque nós só temos pessoas hoje, na operosidade da fé, para cantar, para tocar, para estar. Mas nós não temos ninguém para interceder, não temos ninguém para evangelizar, não temos ninguém para visitar, ou poucos, desculpem. Temos poucos para interceder, temos poucos para orar, temos poucos para visitar, temos poucos para pregar. Ora, operosidade, trabalho, serviço é justamente isso. Eu vou abdicar, muitas vezes, do meu tempo, do meu lazer, para trabalhar para o Senhor. Não é trabalhar para a igreja do Senhor ou para o pastor que dirige a igreja do Senhor, mas trabalhar para o Senhor. E aqui vai o meu grande desafio nessa série de mensagens de fé. Você que já é cristão, você que diz ter essa fé, quantas pessoas ao longo desses anos de vida cristã você evangelizou? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Quantas pessoas você pode olhar e dizer: oh, que maravilha, o Espírito Santo fez a obra, mas eu fui instrumento do Senhor na vida de tal pessoa? Quantas pessoas podem escrever essa história ou deixar esse legado? Quantos pastores, quantos missionários, quantos diáconos, quantos membros de igreja, simplesmente servos do Senhor, podem dizer isso? Atitude de fé, atitude no serviço, atitude no trabalho e as demais coisas assim, os dons, para cada um Deus deu o seu dom. Não tem ninguém que não tenha pelo menos um dom, e não tem ninguém que tenha todos os dons. Mas é isso que nós precisamos, a operosidade da fé, o trabalhar através da fé, o crer realmente. Quantos desafios nós temos? Quantos desafios você tem na sua vida secular, sua vida profissional, sua vida familiar? Na vida espiritual também temos que ter desafios, sonhos, objetivos. Aliás, diz o grande escritor: quem não sonha já está morto. Eu sonho, você deve sonhar. Qual é o seu sonho
visando o reino? Qual o seu sonho com relação ao reino de Deus? Qual o seu sonho com relação àqueles que estão aí fora sem Cristo, sem salvação? Qual é o seu sonho de poder ajudar a tirar esses adolescentes e jovens que estão perdendo a sua vida, tão novos ainda, para o crime, para as drogas? O que você tem feito? O que a igreja de Cristo tem feito? Que fé é essa? A operosidade da fé é isso. É trabalhar para o Senhor, independente das dificuldades que vou enfrentar. Palavra de fé, operosidade da fé. Outro ato que eu quero, a outra atitude que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, está aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que já li, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Andar por fé, não pelo que você vê. Porque quando você vê com os olhos físicos, deixa de ser fé. Você sabe que se você trabalhar, de preferência honestamente, outro dia, um parente, eu ouvi uma entrevista de um marginal que havia roubado um carro e parou numa farmácia para cometer um assalto. Enquanto ele estava assaltando a farmácia, o pessoal foi e levou o carro que ele havia assaltado. Vocês acreditam que ele teve a coragem, para não dizer outra palavra, de ir no distrito dizer que roubaram o carro que estava, e aí ele ficou preso, claro. Nós estamos vivendo isso. Parece que eu também dei risada, achei que era piada, e eu fui pesquisar. E é autêntico e verdadeiro isso. Como é que nós vamos, aonde nós vamos chegar? A inversão de valores, o relativismo, tudo é relativo. Que era pecado, pastorzão, não é mais assim, pastor. Agora a gente tem que relevar. Isso é viver pela fé. Viver pela fé, andar pela fé, é crer realmente que o Senhor sustenta todas as coisas. Eu não preciso fazer nada de errado. Eu não preciso pegar propina no meu negócio, eu não preciso pagar propina. E aí é a prova de fé. Eu não faço, quero ver o que vai acontecer. Senhor, eu confio no Senhor. Não é exigir do Senhor. Eu determino. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que falam. Ninguém determina nada para Deus. Nós somos pó e para o pó retornaremos. Parece que nós esquecemos disso. Vivemos 70, 80, alguns 90, chegam até 100 talvez. Mas não vai passar disso. Somos pó e para o pó retornaremos. Quem determinar a Deus coisa alguma, Ele é soberano, Ele é poderoso. E é Ele que determina todas as coisas. E é aí que nós precisamos andar pela fé. Não vou me corromper e vou realmente ser abençoado. No primeiro momento, diz o salmista, parece que o ímpio, aqueles que estão fazendo isso, sempre tem vantagem. Mas eu vou dizer para você aqui, num outro parênteses, eu estou encantado com o Brasil. Muita gente só reclama, eu estou encantado. Eu jamais pensei em viver nesse país um grande empresário, um grande político, preso, nem que seja alguns dias ou algumas horas. Isso já é um grande início. Você talvez há alguns anos nunca nem pensou nisso. Grandes empresas, grandes construtoras, os diretores estão presos, literalmente presos. Isso já é um avanço. Isso mostra que aqueles que achavam que fazendo tudo da maneira errada, como querem, estavam saindo vantagem, a famosa lei de Gerson, no Brasil, leva vantagem em tudo. Cuidado, porque esse tempo está terminando. Eu diria para você,
unindo a tudo isso, Cristo está voltando. Então, amém? Ande pela fé. Creia que Deus vai prover. Mas se eu não venho, pastor, como eu vou fazer? Minha família? Confie no Senhor. Mas se eu não pagar essa propina, eu não vou participar dessa concorrência, meu negócio não vai. Creia no Senhor. Isso é fé, dependa dele. Mas pastor, fé é isso. Quantos aqui creem na Bíblia? Diga amém. Amém. A Bíblia diz o quê? O justo jamais mendigará o pão. Ponto final. Poderia encerrar a mensagem agora. A Bíblia não está dizendo que o justo terá possantes carros, helicópteros, aviões. Está dizendo que o justo não mendigará o pão. Quer viver uma vida daquilo que você precisa? Ande pela fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, não se corrompa. Mantenha-se firme. Isso é uma atitude de fé. Eu espero que nessa noite todos aqui continuem mantendo a sua atitude de fé. A quarta atitude de fé é importantíssima. Isso nem todos querem fazer. Como é difícil. Tiago capítulo 5, versículo 15. 14, vou começar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Glórias a Deus. Oração da fé. Já pensou nisso? Senhor, abençoe o irmão que está doente. Ah, Senhor, a gente já está em fase tempo. Então por que ora? Não ore. Não ore. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer que Deus vai fazer a vontade dele. Não prometa coisa que você não consegue cumprir. Eu vou orar agora e essa pessoa vai se levantar e vai sair andando. Não prometa o que você não pode cumprir, porque você vai escandalizar o Evangelho. Mas prometa que você vai orar com fé. É claro que o nosso Deus é soberano, mas Ele ouve o nosso clamor. E quantas vezes tem ouvido aqui nessa igreja mesmo? Quantas pessoas nós oramos também? Mas a atitude de fé, uma das atitudes de fé também é a oração. Como é que anda essa atitude de fé na sua vida? Tem orado? Começa a orar e começa a roncar. Quem orar? Quarto de guerra? Quem já assistiu o filme sabe que é um lugar levado para você orar. Você tem investido tempo na oração? Porque não é gastar tempo, é investir. Isso é uma atitude de fé. Como dizemos que temos fé e não oramos a esse Deus que confiamos, não entregamos, não clamamos, não depositamos no altar do Senhor os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Também eu creio na cura. Não é o foco da Igreja Batista pregar só cura, mas eu poderia levantar e pedir para algumas pessoas aqui dar um testemunho para você nessa noite. Deus cura, Deus liberta, Deus opera, Deus é soberano. Mas para isso precisamos ter atitudes de fé, e entre essas atitudes está inserida a oração. O andar na fé, andar através da palavra, e logo em seguida a atitude de quê? Da oração, a oração da fé. Essa atitude é importantíssima. Se você não tem desenvolvido isso, procure reavaliar, procure se entender com Deus, não com o pastor da igreja, mas procure se aplicar um pouco mais e veja o que vai acontecer na sua vida. Quantas vezes eu e você oramos por dia, ou por semana, ou por mês, ou por ano? Os nossos filhos menores é muito interessante. Não sei se aconteceu comigo, aconteceu com os três. Quando eles iam dormir, eles iam orar. E às vezes ia no jogo de futebol, eles estavam muito cansados. E aí a oração era aquela oração: Senhor, obrigado a mim. Mas dia a dia que eles estavam daquele jeito, não queriam dormir. E aí a oração ia de Gênesis a Apocalipse. E às vezes o pai e a mãe dormiam e eles não dormiam.
estava ali orando. Tem que ser mais ou menos assim, sem exageros, mas orar. O que é orar? Você dessa noite talvez não sabe. Minha professora, lá do Vila Kids, naquela época não era Vila Kids, era outro nome, não faz tanto tempo assim, ela sempre disse para mim, saudosa irmão Cecília Rodrigues da Silva, oração é o telefone do céu. Está com o seu celular aí, continua deixando ele desligado. Mas olha, porque a oração é o telefone do céu. Você fala diretamente com, não há intermediário, Jesus Cristo só. Não precisa passar pelo pastor, apóstolo, bispo, padre, papa, não. Você, Senhor. Não precisa fazer uma faculdade de teologia, um curso de bacharel, pós-graduação, mestrado, doutorado para orar. Não precisa ser expert em alguma área, ou autodidata para orar. Não. Falar com Deus. E quanto mais nós somos, por isso que eu falei aquela hora do Vila Kids, que agora já foram para o departamento deles, da criança vem louvor. Vocês podem vir aqui no mês de agosto, mês de aniversário da igreja, vai ter um domingo, quem vai pregar e quem vai dirigir o culto é o Vila Kids. E será um culto maravilhoso, eu não tenho dúvida disso. Só tome cuidado porque eles vão falar tudo que eles sentiram. Não se escandalize. Oração da fé. É importante. Se você não tem feito isso, pense. A outra atitude de fé está em Atos capítulo 14, versículo 27. Eu quero ler para você. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Outra atitude de fé é a porta da fé. Meus queridos e amados irmãos, prezados visitantes, o livro de Atos, Novo Testamento, ele fala basicamente da igreja. Qual foi o avanço da igreja? E é interessante que naquele período o pessoal não ficava 3 horas de culto falando sobre dinheiro, pequenas igrejas, grandes negócios. Não havia isso, nunca houve. A igreja de Atos caía na graça do povo, porque eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam em todas as coisas, eles pregavam, eles se amavam, eles compartilhavam, e hoje parece que muitas vezes nós não conseguimos isso dentro das nossas igrejas. Compartilhar o amor, não compartilhar fofoca ou coisas ruins que em todo lugar tem, porque onde tem um homem tem um problema. A igreja que Cristo fez, ela é perfeita, a instituição, mas onde está o homem e a mulher, aí tem a dificuldade. E às vezes nós saímos falando para todos. Quando aparece um escândalo na televisão, mesmo nós que somos cristãos, credo, se fosse lá na igreja batista não acontecia. Não fale isso. Ore. Ore. Quem está de pé, cuide-se para não. Então tome cuidado. Ore. Abrir a porta, ou a porta da fé, significa estender também a salvação a todos aqueles que têm necessidade, independente de cor, de raça, de condição social e até de condição sexual. Ô pastor, o que você está dizendo? Exatamente isso. Devemos amar a todos. Deus ama a todos, não o pecado. O pecado nós condenamos, mas nós precisamos amar todos. E às vezes nós fazemos algumas escolhas de pessoas. O pastor é especialista nisso. E quer uma igreja bonita, saudável, e todos que cheguem aqui, ninguém traga problema. Ninguém venha precisando de nada. E ele esquece que a igreja é um hospital, deve ser, muitas vezes. Ela às vezes é uma UTI espiritual. As pessoas chegam aqui acabadas. E é dever da igreja cuidar, é dever da igreja instruir, é dever da igreja amar, é dever da igreja alimentar, é dever da igreja compartilhar, é dever da igreja dividir no bom sentido da palavra, é dever da igreja acompanhar, é dever da igreja muitas vezes carregar, é dever da igreja se preocupar.
porta da fé. E por último, já caminhando para o final, infelizmente preciso terminar, está lá no texto que eu gosto muito. Efésios capítulo 6, versículo 16. Esse texto fala sobre a armadura de Deus. Já preguei muito estudo sobre esse texto. Efésios 6, 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos para uma aula militar. Escudo, você usa para quê? Às vezes para atacar, mas na maioria das vezes para se defender. A fé é o escudo que você vai se proteger e se defender das investidas, dos dardos do inimigo. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que você não vai vencer Satanás se você não tiver o escudo da fé. Por isso que você não vai ser vitorioso. Essa palavra está em moda, todo mundo quer ser vitorioso. Mas ao invés de estar ali com o escudo, está preocupado com tantas outras coisas. O escudo da fé é que vai nos proteger, vai proteger você, a sua família, a sua casa. Não temos que lutar contra as coisas desse mundo, mas temos que lutar contra os principados, potestades. Há uma luta entre a carne e o sangue. Não existe a terceira via alternativa. Ou você está com Cristo, ou você está com Satanás. Não existe meio termo. Estar protegido com esse escudo. Todos aqui estão realmente protegidos contra a investida de Satanás? Não adianta pôr segurança? Não adianta pôr cerca elétrica? Não adianta pôr alarme, sensor? Não adianta nada disso. Contra Satanás, só o escudo da fé é que pode nos proteger. Amém? Esse escudo da fé e essa proteção está à sua disposição. Não precisa fazer curso, não precisa comprar, não precisa importar. Não. Esse escudo está à sua disposição. Palavra de fé, operosidade de fé, andar pela fé, oração da fé, porta da fé e por último, escudo da fé. Essas atitudes precisam fazer parte da nossa vida e entro na conclusão da palavra dessa noite. Você que está conosco nessa noite, sente-se protegido? Você está portando o escudo da fé? Você tem falado dessa fé? Você tem trabalhado fruto dessa fé, o seu trabalho? Você tem andado pela fé? Você tem orado? A oração da fé? Você tem atingido todos através da sua fé? Quero lhe oferecer nessa noite o escudo da fé. Quero lhe oferecer nessa noite as atitudes da fé. Quero lhe oferecer nessa noite o amor de Deus vivo. Quero lhe oferecer nessa noite uma confiança que jamais vai ser abalada. Quero lhe oferecer nessa noite fé, simplesmente fé. A fé que transforma, a fé que deve mover as nossas vidas, a fé que agrada ao Senhor. E se você um dia almeja estar com Cristo no paraíso, independente da igreja que você frequenta, eu quero te lembrar mais uma vez o que diz o texto de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Baixe as suas cabeças.